Vamos prosseguir então com a parte da averbação na subseção 3. O oficial atualmente competente pode abrir matrícula para imóvel transcrito, ainda que para a prática exclusiva de atos de averbação, desde que logo após a abertura da matrícula averbe todas as informações necessárias para o ato e de que a abertura não seja impedida pela inobservância da especialidade objetiva. As averbações de indisponibilidade, ordens judiciais e atos de administração pública serão feitas na comarca de origem, caso o imóvel ainda não esteja matriculado na nova unidade. Em tais casos, o oficial deverá solicitar informação eletrônica quanto à existência de matrícula na nova serventia, que deverá ser atendida no prazo de 2 horas. Então, veja, aqui nas normas ainda consta que é indisponibilidade na comarca de origem e não na atual. Muito cuidado, porque a 14382 de 2022 manda preferencialmente praticar todos os atos na nova comarca e não na anterior. Para fornecimento de certidões e para averbação à margem do antigo livro 3 das transcrições das transmissões, o oficial poderá abrir ficha individual semelhante à da matrícula, para a qual transportará os dados e o número da transcrição, que será arquivada em ordem numérica, em arquivo específico e separado, o que fará sem prejuízo das averbações do livro das transcrições das transmissões. Quando não houver mais espaço no antigo livro 3 da transcrição das transmissões para averbações, o oficial poderá abrir ficha individual, semelhante à da matrícula, para a qual transportará os dados e o número da transcrição, que será arquivada em ordem numérica, em arquivo específico e separado. Prenotados na circunscrição de origem títulos para as demais averbações não previstas no item 118.1, o oficial igualmente deverá solicitar informação eletrônica quanto à existência de matrícula na nova serventia, que deverá ser atendida no prazo de 5 dias. Serão objeto de averbação as subrogações e outras ocorrências que de qualquer modo alterem o registro. A requerimento da Fazenda Pública e, independentemente do ajuizamento de execução fiscal, a certidão individuativa será averbada na matrícula, desde que haja comprovação da notificação prévia do proprietário para pagamento do débito fiscal em processo administrativo, nos termos da legislação em vigor, Lei 17.843 de 2017, artigo 27. Ou seja, requerimento da Fazenda independente de execução fiscal, a certidão individuativa já pode ser averbada na matrícula, mediante comprovação da notificação prévia do proprietário para o pagamento do débito fiscal. As averbações serão feitas a requerimento do interessado, com firma reconhecida, instruindo com o documento comprobatório fornecido pela autoridade competente, dispensado o reconhecimento de firma no requerimento quando for assinado perante o registrador ou seu preposto. Então, fica dispensado o reconhecimento de firma quando assinado no balcão do cartório perante o funcionário, né, ou o registrador. A alteração do nome só pode ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do registro civil. Então, o documento que tem potência de alterar o nome é a certidão do registro civil, e não RG ou outro documento equivalente. Os desmembramentos de imóveis urbanos serão subordinados ao registro especial da Lei de Parcelamento 6766 de 79. Então, nesses casos, os desmembramentos não subordinados Repetindo, os desmembramentos de imóveis não subordinados ao registro especial da Lei de Parcelamento dependerão de prévia aprovação da Prefeitura Municipal. Nos rurais, devem atender à legislação especial no INCRA. Ou seja, uma divisão do imóvel pode ocorrer por parcelamento ou por desmembramento. O parcelamento se subdivide dentro da lei de loteamento, em loteamento e quando há abertura de rua, e o desmembramento quando não há abertura de vias. Além disso, pode ocorrer o desdobro, que ocorre independentemente de abertura de via, que é mais simplificado. Quando for o caso de aplicação dos casos de desmembramento, que não precisa do registro especial, que tem uma série de documentos da lei de loteamento, mesmo assim vai depender de aprovação da Prefeitura. E nos rurais, precisa atender a legislação do INCRA. Com relação ao desdobro, precisa de alvará de desdobro pela Prefeitura Municipal. As construções, ampliações, reformas e demolições serão averbadas quando comprovadas por habite-se, certificado de conclusão de obra ou documento equivalente pedido pela Prefeitura,
acompanhado da certidão negativa de débito de contribuições previdenciárias relativa à obra de construção civil expedida pela Receita Federal do Brasil, ressalvado o disposto na Lei 13.865 de 2019. Eu tenho vídeo aqui no canal também, como averbar uma construção. Precisa do requerimento ou firma reconhecida, salvo se for presencial no balcão. 2. Precisa do habites da prefeitura. E 3. Da certidão negativa de débitos do INSS da obra. Não é da pessoa, é da obra, do imóvel. A averbação da construção a que se refere o artigo 247-A da Lei 6.573 será promovida mediante declaração do proprietário, com firma reconhecida, de que se trata de prédio residencial urbano unifamiliar, de um só pavimento, finalizado há mais de 5 anos, situado em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. Deverá constar da averbação a informação de que esta se dá sem comprovação da regularidade da construção perante a Prefeitura nos termos do artigo 247-A da Lei 6.015/73. As averbações previstas no subitem 120.3.1 serão comunicadas ao município pelo oficial de registro de imóveis com arquivamento do comprovante em classificador próprio ou por sistema eletrônico seguro. Para os imóveis rurais, se a Prefeitura não expedir documentos acerca das edificações, o interessado deverá apresentar a certidão de que ateste essa circunstância, bem como planta, memorial descritivo, RT ou RRT, nos quais profissional legalmente habilitado declare a área construída. Ocorrendo a ruína da construção, o proprietário deverá apresentar certidão ou documento equivalente da Prefeitura atestando a inexistência de edificação no terreno, declarando sob as penas da lei de que o imóvel ruiu, não tendo sido efetuada obra de demolição, porque para averbar a obra de demolição precisa também ser pago o INSS. No caso de ruína, como não há obra de demolição, fica dispensado esse documento, mas precisa de um documento da Prefeitura atestando a inexistência de edificação no local. Salvo quando adotado o sistema de microfilmagem ou digitalização, todos os documentos deverão ser obrigatórios e convenientemente arquivados em cartório. O requerimento previsto acima deste item será dispensado quando a averbação deva ser feita para possibilitar o registro do título pré-notado, presumindo-se com a mera apresentação do título na forma do artigo 217 da Lei 6.015, que o interessado solicita todas as providências necessárias para a obtenção do registro ora pleiteado. Serão averbadas a alteração de destinação do imóvel de rural para urbano, bem como a mudança de zona urbana ou de expansão urbana do município, quando altere a situação do imóvel. Será averbada nas matrículas respectivas a declaração de indisponibilidade de bens. O disposto nesse item aplica-se à indisponibilidade de bens que constem em reservas técnicas de companhia seguradora. Tal averbação será considerada sem valor declarado e seu cancelamento dependerá de expressa autorização da SUSEP. Requisito esse, ademais, indispensável para o registro de qualquer transmissão ou oneração dos imóveis. Então, as companhias seguradoras têm que ter uma reserva técnica. Nesse caso, essa averbação é sem valor declarado, cuidado, e seu cancelamento depende de prévia autorização da SUSEP, justamente porque elas têm a obrigação de lei de manter um patrimônio para o exercício da atividade. Poderão ser averbados os termos de responsabilidade de preservação de reserva legal e outros termos de compromisso relacionados à regularidade ambiental do imóvel, emitidos pelo órgão ambiental competente. O número de inscrição do cadastro ambiental rural, enquanto não decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 12.651 de 2012, a partir do qual a averbação passará a ser obrigatória. A informação de adesão do interessado ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, de posses e propriedades rurais. A averbação do número de inscrição no cadastro ambiental rural, inciso 1 do item 123, será realizada. Então, a averbação do CAR, Cadastro Ambiental Rural, precisa do quê? Mediante provocação de qualquer pessoa ou de ofício pelo oficial de registro de imóveis sem cobrança nenhuma de emolumentos, quando do primeiro registro, assim que tiver implantado os mecanismos de fluxo de informações com o órgão ambiental competente por meio do Serviço Eletrônico de Imóveis, SREI, que agora é o ONR, ou seja, a pedido da parte ou de ofício, o CAR não é cobrado, Cadastro Ambiental Rural. Aproveito para dizer também que a averbação de logradouro de ofício ou a requerimento da parte também não é cobrada. Então, seriam duas exceções à não cobrança de emolumentos. Não é necessária a coincidência e total identidade entre a matrícula e o Cadastro Ambiental Rural. Salvo ser realizado averbamento
de que trata o inciso 1 do item 123 e ainda antes do decurso do prazo do parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 12.651 de 2012, a averbação do cadastro ambiental rural condiciona as retificações de registro de desmembramento, as unificações e outros atos de registro ou averbamento que modifiquem a figura geodésica do imóvel e o registro de servidões de passagem. Então, para que haja averbação do CAR gratuita, pode ser necessário ou condicionada a retificação do registro de desmembramento e unificação do imóvel, quando modifique a figura geodésica desse imóvel, e o registro de servidão de passagem, para que haja esse delineamento perfeito com o CAR. A averbação de reserva legal florestal será feita de ofício pelo oficial de registro de imóveis, sem cobrança de emolumentos também, olha só. A reserva legal florestal será feita de ofício sem pagamento de emolumentos, assim que o perímetro da reserva for validado pela autoridade ambiental e quando estiverem implantados os mecanismos de fluxo de informações com o órgão ambiental competente por meio do Serviço Eletrônico de Imóveis, ou agora ONR. A notícia de compensação de reserva legal poderá ser averbada na matrícula de todos os imóveis afetados, após homologação ou aprovação do órgão ambiental competente. Nos casos previstos no item 1 e 2 do subitem 123.3, o oficial de registro de imóveis, à vista do número de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, deverá verificar se foi feita a especialização da reserva legal florestal aprovada, em conformidade com o demonstrativo da situação de informações declaradas, qualificando negativamente o título caso contrário. Caso demonstrativo das situações de informações declaradas emitidas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mediante Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR São Paulo, ateste no item dados do imóvel, condição analisado e traga o item reserva legal, situação aprovada, correspondendo a 0, que está indicando assim, dispensa de reserva legal por enquadramento no artigo 67 e 68 da Lei 12.651 de 2012, não será obrigatória para nenhuma feita averbação, portanto, desses itens 123.4 e 123.6 deste capítulo, mas a notícia da dispensa constará do averbamento previsto no inciso 2 do 123, ou seja, presentes esses requisitos, não precisa averbar, mas haverá a notícia apenas do ato. Então, consta do averbamento, no mínimo, essa dispensa. A averbação referida no inciso 3 do item 123 será realizada mediante provocação de qualquer pessoa ou por iniciativa do órgão ambiental competente. Nos casos em que houver matrícula ou transcrição em nome do particular, poderá ser averbado o termo de consolidação de domínio expedido pelo Estado de São Paulo, nos termos da Lei 11.600 de 2003 e dos decretos regulamentadores correspondentes, do qual deverá constar que o interessado na regularização se comprometeu a requerer o licenciamento ambiental referente à reserva legal florestal perante o órgão estadual competente e a proceder à sua averbação na matrícula do imóvel dentro do prazo previsto no artigo 5º da Lei Estadual 11.600 de 2003, cuja base de cálculo será o valor da terra nua atribuído ao imóvel pelo órgão competente do Estado de São Paulo. As averbações de nome de locadouro público e suas alterações decretadas pelo poder público deverão ser precedidas de ofício à vista de documento oficial. Segundo conveniência do serviço, essas averbações poderão ser efetuadas à medida que houver registro individual a ser praticado. Ou seja, mudou, por exemplo, a rua, não precisa sair averbando tudo, posso ir fazendo conforme o registro individual de cada ato for ocorrendo. Em nenhuma hipótese serão devidos emolumentos e custas por tais averbações, ainda que requeridas pelo interessado. Para a averbação de abertura de rua, deverá ser exigida a certidão da Prefeitura Municipal, contendo a sua perfeita caracterização, localização, medida, área ocupada e possibilitando o seguro controle de disponibilidade do imóvel em que é aberta. Fora dessas hipóteses, será necessária intervenção judicial, atentando o cartório para o fato de que a abertura de matrícula sem cumprimento de exigências legais é prática indevida que facilita a proliferação de loteamentos irregulares e clandestinos. Então, tem que prestar atenção nesse caso. Registrada a hipoteca, não deverão ser averbados os pagamentos de prestações, pois apenas caberá averbar o seu cancelamento após a regular quitação da obrigação, ou seja, não se averba pagamento no caso de hipoteca pelo princípio da indivisibilidade. O pacto comissório não deve ser objeto de averbação, pois é da essência da compra e venda condicional, prevista como ato registrável no artigo 167.1, número 29 da Lei 6.573. O seu posterior cumprimento, todavia, poderá, a requerimento do interessado, ser averbado.
Faculta-se a averbação autônoma de documento comprobatório da inexistência de débitos com a Previdência Social relativamente à edificação, quando expressamente requerida pelo interessado. O cancelamento será efetuado mediante a averbação da qual constarão o motivo que o determinou e a menção do título em virtude do qual foi feito. É dispensável a averbação de, então, é facultado. No caso de cancelamento do registro de compromisso de compra e venda, quando ocorrer o registro da escritura definitiva, e cancelamento de usufruto, quando ocorrer a venda da plena propriedade conjuntamente pelo no proprietário e pelo usufrutuário. Então, no proprietário e o usufrutuário vendem para uma pessoa consolidando a propriedade. Então, 2 vendem para 1. Nesse caso, fica dispensado o cancelamento, a averbação de cancelamento de usufruto. Se, porém, por conveniência do serviço, a averbação vier a ser efetuada, deverá suceder ao registro da escritura definitiva. Então, registro a definitiva e depois faço o ato, não sendo, porém, devida a cobrança de emolumentos por aquele ato. Não se cobra também, no caso de cancelamento do registro do compromisso, quando feito a escritura definitiva. Registrei o compromisso, depois registrei a escritura definitiva, não preciso cancelar o compromisso. Mas se eu fizer depois da prática do ato, essa menção não será cobrado. Nos loteamentos registrados, segundo o Decreto-Lei 58 de 1937, caso o imóvel tenha deixado de pertencer à circunscrição, sempre deverá ser exigida para a averbação do compromisso de compra e venda, da cessão e da promessa de cessão, certidão atualizada da nova circunscrição imobiliária. A certidão atualizada deverá ser arquivada. Essa averbação não se fará caso seja possível desde logo abrir a relativa matrícula. É facultado ao interessado a apresentação para a qualificação e averbação na circunscrição atualmente competente do compromisso de compra e venda, cessão ou promessa de cessão oriundo do loteamento escrito segundo o Decreto-Lei 58 de 37. Nesse caso, o ato deverá estar instruído com certidão da circunscrição imobiliária anterior para possibilitar a abertura de matrícula e consequente transporte de eventuais ônus e alienações. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos de registro. Lembrando que cancelamento é por ordem judicial. Então, consta aqui. Já falei que é por ordem judicial, certo? E o encerramento pode ocorrer em mais de uma hipótese. Por exemplo, alienação parcial do imóvel e no total esgotou a disponibilidade, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Porém, aqui no item de 132 consta o seguinte: será feito o cancelamento em cumprimento de decisão judicial transitada do julgado, a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas, e a requerimento do interessado instruído com o documento hábil. O cancelamento da hipoteca só poderá ter efeito à vista de autorização expressa ou quitação otorgada pelo credor ou seu sucessor, instrumento público ou particular, em razão de procedimento administrativo ou contencioso no qual o credor tenha sido intimado, na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. Em caso de falta de pagamento e sem prejuízo da aplicação dos itens 193 e seguintes, quando couber, o cancelamento do registro do compromisso de compra e venda de imóvel será efetuado da seguinte forma: a requerimento do promitente vendedor, o promitente comprador, seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado pessoalmente pelo oficial competente de imóveis a satisfazer, no prazo de 30 dias úteis. Então, prazo bem longo, né? A prestação e as prestações as prestações vencidas, a que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, a correção monetária, as penalidades e demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições de condomínio, despesas de conservação e manutenção de loteamento de acesso controlado, imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança, da intimação, bem como do registro do contrato, caso este tenha sido efetuado a requerimento do promitente vendedor. Então, é a hipótese de cancelamento de compromisso de compra e venda em que ocorreu a alteração da Lei 6.015 em virtude da Lei 14.382 de 2002. O oficial de registro de imóveis poderá delegar diligência de intimação ao oficial de registro dos documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Os procedimentos de intimação ou notificação efetuados pelos oficiais de registros públicos aplicam-se no que couber dispositivos referentes à citação e intimação do Código de Processo Civil. A mora poderá ser purgada mediante pagamento ao oficial de registro de imóveis, que dará quitação ao promitente comprador ou ao seu cessionário das quantias recebidas no prazo de 3 dias úteis.
e depositará esse valor na conta bancária informada pelo promitente vendedor no próprio requerimento, ou, na falta desta informação, o cientificará de que o numerário está à sua disposição. Se não ocorrer pagamento, o oficial certificará o ocorrido e intimará o promitente vendedor a promover o recolhimento dos emolumentos para efetuar o cancelamento do registro. A certidão do cancelamento do registro de compromisso de compra e venda reputa-se como prova relevante ou determinante para a concessão de medida liminar em reintegração de posse. Muito importante essa parte final, esse artigo final que é novo, embora de 2022, pode cair na prova o cancelamento do compromisso de compra e venda. Portanto, precisa do requerimento, só para a gente finalizar, do promitente vendedor, do comprador ou seu representante legal regularmente constituído. Vai intimar pessoalmente pelo oficial a satisfazer no prazo de 30 dias úteis. Olha que prazo longo. Então tem que pagar, senão vai cancelar o registro do compromisso de compra e venda. A prestação ou as demais prestações em que se vencer até a data do pagamento. Então, várias prestações, né? Até a data do pagamento. Juros, correção monetária, penalidades, encargos legais, inclusive tributo, taxa de condomínio, despesa de conservação e, inclusive, de loteamento de acesso controlado, imputáveis ao imóvel. O oficial poderá delegar a intimação ao RTD do local do imóvel domicílio da parte. A mora pode ser repugada mediante pagamento ao oficial no prazo de 3 dias úteis. Então, pagou, concluiu, e o oficial vai repassar esse valor em conta bancária informada pelo promitente vendedor no próprio requerimento, ou a falta de informação não cientificará que o numerário está à sua disposição. Se não ocorrer pagamento, o oficial vai cientificar o ocorrido ao promitente vendedor a promover o recolhimento dos emolumentos para o cancelamento. A certidão de cancelamento é prova determinante para pedido de liminar em juízo possessório de reintegração da posse.